Boa noite a todos. Nesse momento aí de confinamento, a gente precisa aí arrumar algumas maneiras, né? Então, a maneira de a gente estar conversando, falando um pouquinho, aproximando um pouco do que é o nosso dia a dia. No Google Classroom, estou colocando então os materiais, postei a aula, a parte um dessa aula, se vocês já viram lá, tá? Dá para assistir, ela tem 20 minutinhos. É, a gente também, daí eu parto para a parte 2, né? E aí, como eu estou gravando, daí eu vou deixar o link também depois amanhã para vocês. Quem não conseguiu acessar hoje, aí acessa amanhã um pouquinho. Bom, hoje, a aula passada, né, a parte um da base comum curricular, foi explicando um pouquinho do que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, ela é um documento que foi elaborado pensando em como organizar o currículo da educação brasileira. Então, ela é a base, ou seja, é aquilo que eu necessito trabalhar com os meus alunos da educação infantil até o ensino médio. Do Brasil como um todo, ou seja, não é especificamente de uma região. Lógico, como explicado na aula passada, a gente tem uma parte que é uma base nacional comum curricular e uma parte que é diversificada, que é ligada à região, né? Ligado ao contexto histórico e cultural local. Lógico, estamos falando de um país que tem o tamanho do Brasil, né? O Brasil é um tamanho continental. Então, você tem que usar também dessa parte. A base, ela possibilita com que todos os alunos do Brasil inteiro vejam e desenvolvam uma palavra muito importante, competências, né? Não estamos falando de conteúdo, tá, gente? Não estamos falando de conhecer somente determinados conteúdos, saber de história, geografia. Não, ele fala desenvolver competências. Por isso que a gente tem 17 anos, ou seja, do zero até os 17 anos e 11 meses, para desenvolver aquelas competências que são aquelas 10 que eu coloquei e expliquei na aula passada. Preciso decorar aquelas competências? Não, não preciso decorar. Não vai cair em prova. Qual é a competência número 5? Qual é a competência. Seja bem-vinda, Débora, também chegando. Qual é a competência número 7? Isso não vai ser perguntado. Isso não vai cair, tá? Não é nada disso. O que a gente tem que entender é que agora nós estamos saindo daquela condição de desenvolver conteúdo, né? Sair daquela escola conteudista, passando agora para o desenvolvimento de competências, fazer com que o aluno se torne competente e tenha habilidades necessárias para se desenvolver no futuro, em qualquer profissão que ele escolher, certo? E hoje nós vamos ver como que se estrutura a Base Nacional Comum Curricular. É um pouquinho confuso, eu mandei para vocês o documento inteiro, tá? Da base, serve para vocês como consulta, serve para vocês como forma de, quando for preparar aulas, dá para vocês ir olharem lá. Mas daí, quando nós voltarmos, dá para a gente dar uma manuseada, dá para a gente continuar conversando um pouquinho. Bom, primeira coisa, a Base Nacional Comum Curricular ela está estruturada de um modo a explicitar as competências que os alunos devem desenvolver ao longo de toda a educação básica, tá bom? E não necessariamente em um ano, não necessariamente em 3, 4 anos. É assim ao longo de toda a base que cada etapa tem que desenvolver. Tudo bem? Essa aqui, pessoal, é a nossa estrutura. Nós temos aqui a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil, ela, para vocês já tem material, vocês podem ir seguindo pelo material que eu mandei, tá? Então, se vocês tiverem bom material aí, fácil acesso, depois também vocês podem enxergar essa tela aí que eu estou passando para vocês. A educação infantil, ela vai falar sobre direitos de aprendizagem, desenvolvimento e campos de experiência.
Quando a gente abrir lá o documento, a gente vai entender o que seria esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Ela não fala de componentes curriculares nem de disciplina, certo? Só vou perguntar, está todo mundo me ouvindo aí? Sim. Estão me vendo também? Positivo. Beleza. Então, a educação infantil, ela tem 3 divisões, tá? Estamos ouvindo. Há 1 ano e 6 meses são chamados bebês, tá? De 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses são as chamadas crianças bem pequeninas, ou crianças bem pequenas, tá? E de 4 anos a 5 anos e 11 meses são chamadas de crianças pequenas. É mais ou menos, às vezes não, mas encaixando ali, você tem o berçário, depois o maternal e depois a pré-escola, né? Então, a pré-escola, para nós, dentro do universo de escola, já começa a educação básica obrigatória, 4 anos de idade. Então, é a chamada pré-escola, 4 anos e 5 anos, 5 anos e 11 meses, crianças pequenas. Bom, o ensino fundamental. O ensino fundamental ele é um pouquinho mais robusto. Lembrando, na educação infantil não existe as palavras componente curricular, disciplina. Você não tem lá educação física, você não tem lá artes, você não tem português nem matemática. Lá eles falam o quê? Falam sobre campos de experiência, tá? Campos de experiência. Então, você vai ver lá um campo de experiência, por exemplo, gestos, movimentos e comunicação, uma coisa assim, não me lembro agora toda a palavra. Lá você vai encontrar algumas características que têm a questão da educação física, ou seja, a educação física consegue trabalhar nesse campo de experiência. Está lá, não tem a questão. Já no ensino fundamental, ele começa a dividir em áreas do conhecimento, tá? Então, são 4 áreas do conhecimento, gente. 4 áreas do conhecimento. Linguagens, matemática, ciências naturais e ciências humanas. 4 áreas do conhecimento. A área de linguagens. Quais componentes curriculares formam a área de linguagem? Português, língua estrangeira, artes e educação física. Quais componentes formam a área de matemática? Matemática. Quais componentes formam a área de ciências naturais? Ciências, né? Chamada biologia ciências. Quais as áreas que formam a área de ciências humanas? No ensino fundamental. História e geografia, tá? Esses daí são os componentes que formam essas áreas do conhecimento. Bom, essas áreas do conhecimento, cada uma dessas áreas, ela depois ela subdivide nessas disciplinas que eu falei para vocês. Lembrando, a educação física está na área de linguagens. Por quê? Porque a educação física é considerada, né, a área que estuda comunicação através do corpo, ou seja, uma cultura, né, o corpo comunicando, produzindo. A gente vai. Eu já conversei com vocês a respeito disso na sala de aula, que é a cultura corporal de movimento. Nós produzimos cultura, nós produzimos comunicação através do nosso corpo. Vocês estão me vendo, eu estou produzindo não só a comunicação verbal, mas a não verbal, né? Ou seja, o meu corpo também ele se expressa e produz. E nós, no dia a dia, produzimos cultura. Produzimos e expressamos a cultura através do quê? Através de uma cultura corporal de movimento. Por isso que a educação física é considerada como uma linguagem e não a área biológica. Tá? A área biológica, ela é do bacharelado. Tá? É do bacharelado. O bacharelado se enquadra no viés biológico, até porque a educação física, bacharel, né, o profissional do bacharel, ele se encaixa nos campos de profissionais da área de saúde. Vocês estão vendo aí com o convívio, com
do Covid-19, vocês estão vendo lá, foram requisitados profissionais da área de saúde, dentre eles o profissional de educação física. Tá? Se o cara não for profissional de educação física, ou seja, tiver o bacharelado, ele não é da área de saúde. Se ele tiver só licenciatura, ele é da área de humanas. Então, nossa formação permite isso. Bom, então, vamos lá. Então, o ensino fundamental tem as áreas do conhecimento, essas áreas do conhecimento divididas, então, em cada disciplina. Cada disciplina tem suas competências específicas. Tá? Ô mãe, tá tendo agora. Perdão. Então, são 4 áreas. Aula online. Cada área tem... alguém com uma dúvida? Não? Cada área tem suas competências específicas. Daí, depois, nessas áreas, divide-se em componentes curriculares. E cada componente curricular tem suas competências específicas. Então, vamos lá. Vamos usar o exemplo de educação física. Na aula passada, vocês viram que nós temos 10 competências gerais. Essas 10 competências gerais, elas vão estar presentes de alguma maneira dentro das competências específicas de cada área. São 4: linguagens, matemática, ciências naturais, ciências humanas. Então, olha lá. Ciências vão pegar linguagens. Então, a área de linguagem tem suas competências específicas. A área de linguagem subdivide em 4 componentes curriculares. Certo? Língua portuguesa, língua estrangeira, artes e educação física. A educação física, assim como qualquer um dos componentes curriculares, ele tem suas competências específicas. Então, se vocês abrirem aquele material, a Base Nacional Comum Curricular, vocês vão encontrar lá as competências específicas do ensino fundamental da área de educação física. Vai estar lá. Você olha lá, vai ter as competências específicas que você tem que desenvolver com o aluno do primeiro até o 9º ano do ensino fundamental. Tá lá, tá bonitinho. Tá, por ano, belezinha. E aí, nós não podemos esquecer que é o ensino fundamental. E o ensino fundamental, tem mais alguém chegando aí? O ensino fundamental, ele divide anos iniciais e anos finais. Os anos iniciais é o ensino fundamental 1, né, que é do 1º ao 5º ano, e os anos finais é o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano. E aí, cada um dos componentes curriculares, eles vão ter várias unidades temáticas, vão ter vários objetos de conhecimento que vão ter várias habilidades. Calma. Tem depois um slide que vai mostrando isso para vocês e eu sugiro que você abra depois a base do documento que eu mandei, arquive no seu computador e vá na área de educação física e tente olhar lá e começar já a se familiarizar para quando nós voltarmos a gente até conversar mais próximo. Tá? O ensino médio, se você olhar o documento, o ensino médio ele vai horário de conhecimento, mas ele só explica 2 disciplinas, português e matemática. As outras disciplinas não têm, têm as suas explicações, mas eles não aparecem como algo, como que eu posso dizer para vocês, claro, como português e matemática. Eles aparecem de maneira setorizada, trabalhando em conjunto. É ainda uma maneira diferente, é uma maneira ainda que vai se transformar, que vai se trabalhar a questão do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, porque ela demorou. Ela foi a última parte a ser aprovada. Matemática que aparece mais, né? Oi? Matemática que aparece mais, né? Português e matemática. O ensino médio, na verdade, ele foi um dos últimos, foi o último documento a ficar pronto. Tá? O documento que eu mandei para vocês, eu mandei o documento completo, mas ele ficou pronto agora em 2018. Tá? Tem até 2021 para ser colocado em prática, eu acho que 2022, se não me engano, o ensino médio. O fundamental é até 2021, já para o ano que vem.
O médio ele tem mais um ano porque ele demorou. Então tem uma característica aí diferente, né? Pensa na parte de estruturação, enfim, ele é um pouquinho diferente. Bom, eu sei que está um pouquinho claro, mas vamos aqui, eu já expliquei para vocês, esse aqui já foca um pouquinho mais na questão de como está dividida a educação infantil e o ensino fundamental, né? Vamos pegar o ensino fundamental. Olha, eu expliquei para vocês. Linguagens. Língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, matemática, ciências naturais, ciências humanas, história e geografia. No ensino médio, essa divisão aí, gente, ela não é nova, tá? Essa divisão não é nova. Essa divisão por áreas, 4 grandes áreas de conhecimento, ela vem lá de 1997 com os PCNs do ensino médio, Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, em 1997, já dividia o conhecimento em 4 grandes áreas, tá? Quando foi conversar sobre a base, o que foi feito? Puxaram essa ideia e jogaram também para o ensino fundamental, tá? Então, só que no ensino médio, olha lá a divisão. Linguagens. Português, língua estrangeira, arte, literatura e educação física. 5 componentes curriculares. Ciências, matemática, só matemática. Ciências da natureza, biologia, física e química. E ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia. Tá? Esse aí seria o pano de fundo do ensino médio. Eles também são divididos em áreas, mas o ensino fundamental daí então contemplou também. Mas a ideia já vem de 1997, dos PCNs do ensino médio. O ensino fundamental, o PCN do ensino fundamental não tinha divisão. Ele falava só sobre componentes, não tinha as 4 grandes áreas do conhecimento. Tudo bem? Então vamos lá. O ensino fundamental, ele vai para a área do conhecimento. Tá? Então vamos pegar linguagens. Ele vai ter competências específicas da área do conhecimento. Então, a área de linguagens tem que desenvolver isso. Pronto, fechou. Aí ele divide os componentes curriculares, que são os 4. Português, língua portuguesa, língua estrangeira, arte e educação física. Aí cada componente curricular tem sua competência específica. Dividido em anos iniciais e anos finais, cada competência, né, em cada competência ali, ele vai ter sua unidade temática, seu objeto de conhecimento e suas habilidades. Né? Então, ele vai ser um documento bem mais mastigadinho. Quando você abrir lá o documento, quem ainda não abriu, você vai começar a entender um pouquinho como que é. Eu tenho um exemplo aqui, mas aí depois vocês podem estar olhando o material de vocês. Bom, cada área de conhecimento estabelece suas competências específicas, né? Na área que abriga mais o componente curricular, linguagem, ciências humanas, também são definidas competências específicas de cada componente, já expliquei isso para vocês. Deixa aí, Ju. Ju, deixa aí, Ju. Tô assistindo. Peraí, eu tô assistindo. Deixa aí, Ju. Vamos lá. Bom, pessoal, essas competências, elas não são... Agora tá bravo comigo. Como eu falo para vocês, gradativas. Elas não têm assim, tem que trabalhar uma competência para depois trabalhar outra competência. Não, elas trabalham ao mesmo tempo. Ela trabalha tudo junto, né? Isso, trabalha tudo junto. E você tem aí toda a educação básica, né? Mas vamos pegar aí o ensino fundamental para você desenvolver. Tá? Uhum. Então, você tem umas divisões bem interessantes. Dá um norte para quem for formatar aí um plano de ensino, plano de aula, tá? Daqui a pouquinho, na nossa disciplina, vamos falar sobre plano de ensino e plano de aula. Vocês vão perceber que eu vou cobrar, né, entre aspas, vou pedir que vocês visualizem esse documento, a BNCC, e dali desenvolvam o documento de vocês. Tá?
Ali desenvolve o conhecimento de vocês. Mas ele tem isso. Antes não tinha, viu, gente? Antes você ia meio que no escuro, você ia meio que tateando. Você escolhia lá uma abordagem, muitos, agora com a internet, baixavam lá uns par de coisa e faziam uma mistureba geral. Agora tem que estar um pouco mais Específico. E para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades, né? Então, ó, só para dar um parênteses também, nós, na área de educação física, a gente fala muito sobre habilidades motoras. Habilidades, né? Não é esse tipo de habilidade, tá, gente? Nós estamos falando de habilidades que são essenciais. Eu tenho 10 minutos, tá? Com vocês, mas a gente está já quase. Eu tenho, são habilidades, mas não é habilidade motora, tá? Habilidades básicas, combinação de habilidades básicas, correr, chutar, saltar, não são essas habilidades que eu estou falando. Aprendido? Belezinha? Então, Feito. A gente, respeitando aí essas possibilidades, a gente vai então passar para cá. Ó. Essa aqui é que eu chamo para vocês. É o que vocês vão encontrar lá no texto do ensino fundamental, por exemplo, de educação física. Tá? Você não manda nem. Ciências do primeiro ano, é um exemplo. Olha lá, unidade temática. Vida e evolução. Objeto de conhecimento. Corpo humano respeita a diversidade. Aí, quais as habilidades que eu trabalho? Ó, não necessariamente é uma habilidade só, são várias habilidades. Habilidade 2, habilidade 3, habilidade 4. Ele descreve a habilidade. Então, vamos colocar aqui, ó. Na unidade temática vida e evolução, vocês vão perceber lá na educação física, tem unidade temática ginástica, unidade temática no ensino fundamental 2, tem unidade temática jogo, esportes de aventura, você tem unidade temática lutas, unidade temática esportes coletivos, esportes como um todo. Então, daí ele vai dividindo. Esporte. Aqui, esporte de contato. Quais as habilidades? Tá? Vocês vão ver que está bem mais descrito. Então, olha para vocês entenderem. Sempre vem uma unidade temática, objeto de conhecimento e quais as habilidades que eu tenho que trabalhar. Isso já está pronto, gente. Já está pronto. Tá? O que eu tenho que fazer como professor? Trabalhar metodologias. Então, o professor vai trabalhar metodologias, conteúdos e metodologias, conteúdos, o que eu vou dar e como eu vou dar metodologias. E depois, como eu vou avaliar isso. É o professor que vai trabalhar, é isso que cabe ao professor. Ele não vai mais ter a questão de achar um objetivo da aula dele. Está pronto aqui. Depois desenvolver conteúdo, métodos, como que eu vou aplicar isso e depois formas de avaliar. Então é isso que cabe ao professor. Tudo bem? Tá ok. E aí, a gente tem nas habilidades, que vocês não vão enxergar, mas olha, nessas habilidades eu tenho o sistema alfanumérico. Tá? Esse sistema alfanumérico, ele representa da seguinte maneira, ó, ensino fundamental, EF. O primeiro aqui indica que é ensino fundamental. Se fosse educação infantil, seria EI. Se fosse ensino médio, EM. O segundo par de números, ele significa em que fase nós estamos falando. Por coincidência, o que eu tenho aqui é relativo à educação física. 6 e 7, ou seja, sexto e sétimo ano. A educação física ela é dividida da seguinte maneira. De primeiro até o terceiro ano, então apareceu o número 13. De 1 a primeiro ao segundo ano, apareceu o número 12. De terceiro ao quinto ano, aí do 35. 3, terceiro ao quinto ano, 35. Do sexto ao sétimo ano, então, 67. E do oitavo ao nono ano, 89. Então é 12, 35, 67, 89. Tudo bem? Beleza. Aqui é o componente curricular, educação física.
Se fosse português, seria PO. Se fosse matemática, MA. Então tá aqui, ó. É AF, Artes, CI, Ciências, EF, Educação Física, Direito, Geografia, HI, História. Aqui, ó, representa esse último par de números, representa qual habilidade que nós estamos falando, tá? Qual habilidade a gente vai trabalhar com os alunos. Então, retomando, primeiro par de letras indica qual é a etapa da educação básica, se é educação infantil, se é ensino fundamental, se é ensino médio. O primeiro par de números significa o ano ou o conjunto do ano. Tá? A educação física, ela tem uma aglomeração de 2 em 2 anos praticamente, tirando do terceiro ao quinto ano, 2 em 2 anos. Mas artes, por exemplo, é de 4 a 5 anos. Então, quer ver? Artes, por exemplo, você vai ter o número 15 e o número 69. Ou seja, de primeiro ao quinto ano e de sexto ao nono ano. Todo junto engloba tudo, professor? Tudo. O professor de artes, ele tem do primeiro ao quinto ano para trabalhar essas competências. As habilidades, perdão. Entendeu? O professor de sala de aula, ele vai encontrar aqui, a pedagoga vai encontrar aqui, ó, EF, né, ensino fundamental, 01, primeiro aninho. EF, 02, segundo aninho. Tá? E aí aqui, esse segundo par de letras vai falar o quê? Qual o componente curricular que é? Se é história, se é geografia, se é educação física. E o último par de números vai falar para mim qual habilidade que eu estou trabalhando. Certo? Essa é a estrutura, basicamente. Eu tenho que entender. Vai, vou ficar contente pra caramba. É a aula de hoje. Entendi o código alfanumérico. Tá entendendo? Beleza. Entendi o código alfanumérico. Entendi um pouco que a estrutura, principalmente do ensino fundamental, eu tenho unidade temática, campo, né, o objeto de conhecimento e que eu tenho habilidades. Professor, eu preciso decorar essas habilidades todas, vocês vão ver que é um monte de coisa, né? Do ensino fundamental todo. Preciso decorar? Não, gente. O documento está aí para você ir lá, ó, olhar. O que vai acontecer é que nos planos de aula, hoje, em muitos lugares já se coloca que habilidade você está trabalhando. Aí você vai colocar o quê? Esse sistema alfanumérico. Você coloca esse sistema alfanumérico e aí você descreve a tua aula. Você coloca lá que conteúdo você vai trabalhar, né? Qual a metodologia que você vai utilizar e depois, se for necessário, qual tipo de instrumento você vai usar para avaliar isso aí, tá? Bem, então, basicamente, a gente tem que modelo não obrigatório, né? Mas a gente tem que ter clareza e precisão. Isso aí é interessante para dar clareza e precisão para as nossas aulas. Tá? Toda vez que eu produzo uma aula, que eu preparo uma aula para um grupo de alunos, eu tenho que ter clareza do que eu quero, entender o que eu vou querer, quais os meus objetivos. Ou seja, no caso hoje, quais as habilidades que eu quero trabalhar com meus alunos. Quais são os conhecimentos essenciais que eu vou passar para ele? Pronto, tem um documento já que fala isso, que ele pode ser complementado, logicamente, por questões regionais locais. Mas nós temos já um documento embasado. O que vai diferenciar da minha escola, da sua escola, da escola lá no Mato Grosso, lá no Amazonas? O conteúdo que o professor vai utilizar e os métodos que ele vai usar, se vai ser de quadros, se vai ser, enfim, que tipo de metodologia que ele vai utilizar, os instrumentos de avaliação. Certo? Temos 1 minuto e 20 aqui. Queria agradecer a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula aqui, depois eu vou renderizar e eu vou postar lá no meu canal e puxo o link lá para a sala de aula virtual nossa. Beleza. Semana que vem a gente entra em férias, tá? Infelizmente tivemos que antecipar.
Mas a faculdade vai estar entrando em contato como que vai proceder depois com vocês, tá bom? Perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma maneira aí para a gente diminuir um pouco a nossa distância de dar aula e que sirva aí para a gente ter bons estudos e força e vamos que vamos. Bom, gente, obrigado, tá bom? Valeu. Valeu. Tchau, tchau, até mais.